Deus que o Senhor nos concede mais uma oportunidade de estar na sua casa. Estava dizendo ali a irmã Letuda, meu Deus, eu estou com nervosa. Mas graças a Deus, não é? Que existe um Deus que fala conosco antes de qualquer pessoa falar, antes de qualquer um nos chamar. Eu não digo que o nosso pastor é qualquer um, antes de uma pessoa nos chamar, melhor falando, não é? E louvamos a Deus porque tudo é dele, por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se faria ou se faria. Tremendo. 1 Samuel, capítulo 30. Ainda olhei na escala, eu disse, meu Deus, quem é escalado hoje? Aí eu disse, pronto, o escalado não chegou. Eu disse, pronto. Mas graças a Deus que estamos aqui para a glória de Deus. 1 Samuel, durante toda a semana, este capítulo está na minha mente, capítulo 30. Estou indo trabalhar de ônibus, a peleja agora está um pouco maior. E é bom porque a gente vai durante uma hora e meia, 2 horas, ouvindo a palavra. E louvamos a Deus porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. 31, 30 e versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul e Ziclague. Tinham atacado a Ziclague e a tinham queimado a fogo. Vamos lá para o versículo de número 13. Então, Davi lhe disse, vamos ler o 12. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passa, e comeu. Então voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi disse, de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita, meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, o lado de Judá e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. E disse-lhe Davi, poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e eu te guiarei a essa tropa. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que quando Davi, depois de ter voltado de Gate, porque o rei Aquis havia chamado ele para guerrear contra Judá, o seu povo, o qual ele iria governar, a palavra do Senhor nos diz que quando ele decide com os seus homens irem para Gate guerrear contra o povo de Judá, a Bíblia nos conta que Davi simplesmente vai, porque aqueles filisteus haviam dado abrigo a ele quando ele estava sendo fugitivo de Saul. Davi não consulta o Senhor e, por gratidão àquele rei, ele decide ir com seus 600 homens para a guerra contra o povo de Israel, contra o povo de Judá. Davi seria o sucessor de Saul. Deus já havia pegado Davi e ungido ele como rei de Israel. Deus, sabendo de todo um cenário que estava sendo promovido para Davi, Deus prepara tudo e leva
estar diante dos adversários, diante dos inimigos, mas foi ali em Ziclag que ele se abrigou e preparou todo o seu exército e morou ali durante um bom período da sua trajetória. O povo de Israel decide guerrear contra Saul e simplesmente vai pedir ajuda a um dos melhores guerreiros da época, que era Davi. Davi não consulta ao Senhor. Eu estou falando um pouquinho do que acontece antes para você entender o que eu li. A Bíblia nos diz que quando ele decide ir, ele não consulta ao Senhor e vai embora. Quando ele está pronto para guerrear contra o povo de Israel, contra o povo de Judá, os príncipes dos filisteus olham para Davi e dizem: ora, a gente sabe que ele é guerreiro valente. A gente sabe que a origem dele é israelita. A gente sabe que ele a qualquer momento pode se virar contra nós e nos matar. Os príncipes se reúnem e decidem dizer: manda Davi voltar para casa, porque nós não queremos ele aqui. Enquanto está acontecendo esse reboliço neste lugar, a Bíblia nos diz que os amalequitas estão invadindo Ziclag e estão tomando tudo que eles têm e levando embora. Eles não estão sabendo de nada, mas por isso que eu li esses versículos. Porque nesses versículos diz que durante 3 dias de volta para casa de caminhada, eu lendo e estudando um pouquinho, eram mais ou menos 145 quilômetros de distância de onde Davi estava para voltar para Ziclag. Era mais ou menos 3 dias de caminhada. Enquanto Davi estava voltando, existia alguém saqueando a sua casa e levando embora os seus familiares. Davi não sabe o que está acontecendo, mas quando ele está se aproximando, ele percebe o incêndio. Para hoje, para nós entendermos, seria mais ou menos o que aconteceu em Israel há um tempo atrás, que o povo entrou e levou embora o povo que morava naquela cidade. Para você entender, quando Davi olha de longe, com todos os 600 homens que estavam com ele, ele percebe que enquanto ele estava fora, algo que ele não esperava estava acontecendo na sua casa. Difícil, não é? Homem guerreiro, homem valente, homem preparado, homem de comunhão com Deus, mas que no momento adverso, no momento em que ele não consultar ao Senhor, o inimigo entra e leva tudo. Quando Davi está voltando, ele percebe: e agora? Olha, chega em Ziclag, e quando ele chega, nem mulher, nem menino, nem filho, nenhuma mulher e nenhuma criança mais está. E tudo que eles tinham tinha sido levado embora. Os homens que vinham andando durante 3 dias os homens que vinham andando durante 3 dias sem parar, olham para Davi, ele é o líder, e decidem culpá-lo por tudo aquilo. Colocam no seu coração, se você ler esse capítulo todo, você vai entender. Colocam no seu coração o desejo: vamos apedrejá-los. Vamos matar ele, vamos acabar com ele. Ei, quem determina o teu final é o Deus que conhece a tua história. Tem coisas que acontecem que às vezes você não entende, né? Coisas que acontecem que às vezes você não espera, mas Deus, quem te escolheu lá atrás, mas Deus, quem te chamou lá atrás, mas o Deus que sabe do propósito pelo qual te escolheu, obrigada. Ele está te dizendo: ei, o que os teus olhos estão vendo
consultei, mas agora eu tenho que correr para os pés de quem me... Você está aqui nessa noite e eu sei que você veio porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou, porque Ele te capacitou, porque Ele sabe que você tem força para chegar até o final desse propósito. Quando Davi chega em Ziclague, 3 dias caminhando, ele vê um cenário de destruição. Quem estava ao seu lado, em vez de dizer, vamos, a gente vai atrás e conquistar contigo. Ei, meu pastor. Quem estava ao seu lado, ao invés de dizer, desanima, não. Porque até agora eu estive contigo, eu vou contigo até o fim. Você está pronto para ir até o final? Você está pronta para ir até o final? Você está disposta para ir até o final, independente do que os teus olhos estão vendo, independente do cenário que está acontecendo. Você está pronto para pegar na mão, ao invés de pegar em pedras. Você está pronto para dizer eu te tudo. Porque na hora do cansaço e da dor é mais fácil a peleja. Mas Deus está te dizendo, eu te chamei para ser diferente. Eu já vou encerrar. Eu não vou entrar no Ribeiro de Besol, não vou passar por ele. Vou chegar aonde eu li o final. 3 dias de cansaço. E no versículo que eu li, no 12, no 13 e no 14, diz que quando Davi chegar diante deste homem, que era Amalequita, que tinha ficado no caminho, saqueou, fez o que não era para fazer, mas adoeceu. Enquanto eles, amalequitas, estavam voltando para suas terras, um homem fica doente. Porque Deus, desde o primeiro dia que Davi decidiu voltar para casa, Deus já estava preparando um caminho para Davi conquistar a sua vitória. Talvez você não entenda o teu cenário hoje. Talvez você não entenda as circunstâncias da tua vida hoje. Mas a partir do momento que você colocou no seu coração o propósito de partir de volta, de socorrer a sua família, de buscar para perto o que lhe pertence, Deus prepara um amalequita, faz ele adoecer e ser desprezado, para Davi encontrar-se com ele e para Davi entender que mesmo não sabendo como viria a vitória, Deus já estava preparando o caminho para chegar diante de Davi. A conquista que receba essa palavra, receba